Nós vamos falar hoje sobre saúde eterna. Deixa eu fazer uma pergunta: você tem cuidado da sua saúde? A gente tem aprendido que os 8 remédios de Deus, eles de fato nos dão qualidade de vida. Água pura, ar puro, luz solar, repouso, alimentação saudável, temperança, confiança no poder de Deus. Essas coisas nos dão qualidade de vida aqui para esta terra. Mas quando se fala de saúde eterna, nós temos de fato nos preocupado, ou pelo menos ocupado a nossa mente com as questões eternas? Eu gostaria de despertar na sua mente e no seu coração o interesse pela eternidade nesta manhã. Para isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, pertinho de Apocalipse, Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Isso, eu acho que eu vou pedir para os papais convidar as crianças para sentar junto, porque o tema é relevante e acredite, elas também entendem. Às vezes a gente coloca para as crianças uma distração na hora do culto e tira delas o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Tá, então pega o teu filhinho, tua filhinha, coloca junto de você. Se você não consegue, tem mais de um, né? Você pede ajuda aí que os irmãos vão estar contribuindo para isso. Encontrou Tiago capítulo 1? Antes de nós lermos, vamos fazer mais uma prece? Querido Deus, a tua palavra está aberta agora. Neste momento nós rogamos que o teu Espírito nos fale diretamente ao coração. Nos dê a capacidade de ouvir, de entender, absorver e viver a tua palavra de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo o verso 12. Diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nesse texto nós temos uma palavrinha aqui que ela é muito recorrente, especialmente no Novo Testamento. Essa palavra é coroa. E é interessante porque em todo o Novo Testamento nós encontramos a versão grega para coroa de 2 formas. Tá? A primeira delas é diadema. Diadema a gente encontra ela em vários textos, especialmente do Apocalipse. Essa diadema atrelada à figura da besta, atrelada à figura do dragão e atrelada também, vinculada à pessoa de Jesus Cristo por ocasião da sua volta. Ele vem com coroa na cabeça. Essa é a diadema. A diadema ela é a coroa de quem domina ou de quem exerce o domínio. Essa coroa mencionada no livro de Tiago, ela tem uma outra expressão grega, que é Stéphanos. E Stéphanos, ela é uma coroa que ela é atribuída, ela é entregue ao vencedor. E era muito comum nos jogos antigos, quando os corredores eles participavam de disputas, o vencedor sempre levava uma coroa. E de que era aquela coroa? Geralmente era de murta ou de alguma planta, louro entrelaçada. Então tudo que o vencedor recebia era uma espécie de reconhecimento através de uma coroa, que tinha pouco valor, né, na sua essência, talvez no seu trabalho, mas o reconhecimento da sociedade, ou pelo menos dos demais esportistas, sempre ela foi de alta monta. Todos corriam atrás dessa coroa. Mas a palavra de Deus, todas as vezes que Paulo ou os outros escritores do Novo Testamento
falaram a respeito dos servos de Deus, dos seguidores de Cristo, com relação à coroa, eles sempre se referiram a Estéfanos, nunca a diadema. Por quê? Porque quando Jesus estabelecer o seu reino eterno, o único que vai usar a coroa com total domínio será o próprio Cristo. A todos os servos de Deus será oferecida uma coroa, a coroa dos vitoriosos, a Estéfanos. E nesta manhã eu gostaria de apresentar à igreja 5 características a respeito dessas coroas. E eu convido você a viajar um pouquinho pela palavra de Deus, para a gente compreender um pouquinho sobre esses temas. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos identificar aqui o primeiro aspecto, ou a primeira característica dessa coroa que é destinada aos vencedores. É interessante, antes da gente ler ainda, que normalmente, quando se fala de mérito, de merecimento, muitas pessoas ditas religiosas acabam assim, não há mérito, todo mérito é de Jesus Cristo. De fato, no que diz respeito à salvação, ok? Mas nós vamos ver na palavra de Deus que essa coroação, ou essa oferta, ou esse prêmio oferecido por Jesus Cristo, ele ainda existe escalas. É como se alguns recebessem um pouquinho mais e um pouco menos. E ninguém vai ficar zangado porque o outro mereceu mais. Ninguém vai ficar chateado com isso. Porque o privilégio maior de cada um de nós, independente da coroa ou do modelo que nós vamos receber, do privilégio maior ou menor, somente o fato de estarmos no céu, desfrutando da eternidade com Jesus Cristo, já será extraordinário. Extraordinário. Você não pode ficar de fora. Nós precisamos começar a sonhar com isso. Mas vamos falar da primeira coroa. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 25. Diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, que tipo de coroa? A incorruptível. A primeira característica da coroa que os salvos receberão é que ela é incorruptível. Quanto tempo durava uma coroa daqueles que recebiam o prêmio nos jogos antigos? Algo tecido com folhas, murchavam, caíam as folhas, ficavam só os galinhos em pouco tempo. E eles corriam, se esforçavam, treinavam um longo período para correr atrás de uma coroa corruptível, uma coroa que se deteriora em pouco tempo. Nós estamos buscando uma coroa que é incorruptível, uma coroa que não tem data de validade, uma coroa que não se acaba, uma coroa que é eterna, e é essa coroa que o Senhor quer nos oferecer como vencedores. Um outro detalhe é que na época dos jogos, nos estádios, como cita aqui, eles corriam e apenas quantos levavam o prêmio? 1. Nessa nossa corrida cristã rumo ao céu, não importa se nós vamos chegar lá em primeiro ou em último, nós só precisamos chegar. Nós só precisamos chegar. E do primeiro ao último que entrar nos portais da cidade santa, todos serão coroados. Quem crê, diga amém. Louvado seja Deus por isso. Todos serão vencedores. Não por mérito próprio, mas por mérito de Cristo, receberão uma coroa incorruptível. Essa é a primeira característica dela. A segunda característica que nós encontramos está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 19 e 20.
2, 19 e 20. Fala assim: pois quem é nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Queridos, aqui está falando de uma coroa de júbilo. Uma coroa de júbilo. Quem é nossa esperança? Quem é a nossa coroa? Pergunta o apóstolo. E no final ele fala assim: vocês são a nossa coroa. Vocês são a nossa alegria. Vocês são a nossa glória. Essa coroa é frequentemente chamada de coroa do vencedor, visto que haverá um galardão especial para aqueles que se empenham em ganhar almas, em levar almas ao Senhor Jesus. É muito comum a gente ouvir nas historinhas, especialmente das crianças, fala assim: olha, você precisa ter uma estrelinha na sua coroa, e cada estrelinha representa uma pessoa salva, que você ajudou, que você contribuiu para que ela chegasse aos céus. Essa estrelinha será colocada nessa coroa aqui, nessa coroa de júbilo. Nós seremos recompensados pelas almas que houvermos ganho para Cristo. Perceba, a ação é toda do Espírito Santo através de nós. Mas quando nós nos permitirmos ser usados por Ele, quando nós nos permitirmos ser canal de bênção a outros, embora a gente tenha algum mérito diante das pessoas, nós entendemos que não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, mas ainda assim o Senhor reconhece e premia. Ele dá um presente especial. Ele exalta com uma coroa de júbilo. E é isso que Paulo está afirmando aqui. É uma coroa especial, essa coroa do vencedor. Ela será dada a cada crente que é um ganhador de almas. E eu vou dizer uma coisa para você: se esforce para ter essa coroa. Esse esforço, ele é conquistado mediante oração e ação. Nós pedimos a Deus que nos oriente, que nos leve, que nos conduza a pessoas que precisam ser salvas, pessoas pelas quais o Senhor morreu, pessoas que estão sonhando, almejando o céu, e Deus vai fazer com que a gente encontre essas pessoas. Daí nós vamos compartilhar as boas novas do Evangelho, da eternidade, e é o Espírito Santo quem vai convencê-las da verdade, da justiça e do juízo. E pelo Espírito Santo essas pessoas tomarão a decisão de se unirem ao povo de Deus e de se prepararem para a eternidade. Percebe? Toda a ação é de Deus, mas por você se permitir ser usado por Ele, o Senhor deseja coroá-lo. O Senhor deseja coroá-la. Busque em oração a direção de Deus para ser um agente de salvação na vida de outras pessoas. E o Senhor te honrará, o Senhor te recompensará com uma coroa de júbilo. Amém? A terceira coroa, a terceira característica, o terceiro aspecto, nós encontramos lá no livro de Tiago, que é o texto que a gente leu lá no início. Bem-aventurado o homem que suporta, o homem e a mulher, né? Que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa, Stéphanos, né? Coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante porque todos nós que estamos aqui, nós aguardamos a vinda de Jesus, nós podemos até acreditar na vinda de Jesus, mas tem gente que olha para a palavra de Deus, olha para as promessas da volta de Jesus e pede o seguinte para Jesus, mesmo que não com palavras: Senhor, espera um pouco. Tem coisas que eu preciso resolver ainda. Tem coisas que eu preciso conquistar aqui ainda. Tem coisas que eu desejo realizar ainda. Tem gente que não quer que Jesus volte enquanto não casar. Tem gente que não quer que Jesus volte enquanto não for conhecer o mar, enquanto não fizer uma viagem internacional, enquanto não
não conquistar um status financeiro, uma posição social, uma realização profissional. Queridos, isso é diminuir o céu. Tudo o que nós imaginamos, tudo que a gente sonha, tudo que a gente pensa de melhor para essa terra, prepare-se para ser surpreendido por Jesus Cristo. Porque o que Ele tem para nós é infinitamente maior ou melhor do que qualquer coisa que pensamos. 1 Coríntios fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e sequer passou pela mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma outra característica que nós encontramos aqui sobre essa coroa, é que fala assim: aqueles que amam a vinda de Jesus. Essa coroa é para aqueles que amam a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Não basta dizer, é necessário fazer. Na oração do Pai Nosso, nós encontramos a seguinte expressão: venha o teu reino. Nós temos orado pela vinda de Jesus ou temos pedido para Ele esperar um pouco? Perceba, Jesus esteve aqui nessa terra há cerca de 2000 anos. E na oração que Ele nos ensinou, Ele já pediu, orientou para que a gente orasse pela vinda do reino de Deus. Nós oramos pela vinda do reino, nós oramos pela volta de Jesus. Nós amamos essa vinda, nós aguardamos com expectativa esse encontro. Imagine um parente, um amigo que você não vê há muito tempo, e ele te ligou falando que vai te visitar. Você quer muito poder reencontrá-lo, poder reencontrá-la. Você aguarda com expectativa, com uma ansiedade gostosa, sim ou não? É claro. Todos nós gostamos de estar na presença, na companhia daqueles que amamos. Jesus tem essa expectativa no coração e espera que cada um de nós vivamos a mesma expectativa. A alegria do encontro. A alegria do encontro. Para aqueles que amam a vinda de Cristo, para aqueles que aguardam com expectativa a volta de Jesus, há uma coroa especial. Essa é a coroa da vida. Aqueles que aprenderam a disciplinar os seus corpos, as suas mentes, seu espírito, para seguir o Senhor Jesus até o fim. Essa é a coroa da vida eterna. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É com luta, irmãos. É com batalhas. Não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor reconhecerá o seu esforço. Irá lhe presentear com a coroa da vida. Nós falamos da coroa incorruptível, falamos da coroa de júbilo, falamos da coroa da vida. E agora nós vamos falar de mais uma coroa. Obrigado, Clarice. 1 Pedro, lá pertinho de Apocalipse, 1 Pedro no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. O verso 4. Diz assim: e quando o Supremo Pastor, quem é ele? Quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão o quê? Coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Nessa passagem, o apóstolo Pedro, ele está falando aos anciãos, aos pastores, aos líderes da igreja, aos professores de escola sabatina, aos líderes de ministérios, aqueles que ministram ou que têm um pequeno rebanho para cuidar. Aqui Pedro está falando diretamente aos líderes da igreja dos seus mais diversos ministérios. Pessoas que muitas vezes, mesmo sem um cargo, exercem a liderança e o cuidado sobre um pequeno grupo, sobre um pequeno rebanho, sobre um grupo de ovelhas a quem o Senhor delegou os seus cuidados. E se esforçam em fazê-lo, e se dedicam em fazê-lo. Essa coroa de glória, em particular, é para aqueles que serviram como líderes
do povo de Deus aqui nessa terra, na vida dos cristãos, como um pastor cuidaria das suas ovelhas. Essa coroa aqui, ou essa característica da coroa, não é para todos. Tem gente que nasceu para ser uma ovelhinha, sempre para ser cuidada. E tem gente que nasceu para cuidar do outro. Mas eu sei que a gente sempre pode fazer mais por alguém. Eu sei que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais daquilo que a gente já tem feito. Então se esforce também para ser útil, para ser relevante na vida de alguém. E às vezes para receber essa coroa você não precisa de recursos financeiros. Você só precisa muitas vezes dispor um pouquinho do seu tempo para dar atenção a alguém que precisa de uma oração, de uma palavra, de um cuidado, ou às vezes só de companhia. Só de companhia. Seja amigo de alguém. Apresente Jesus a esses amigos. Cuide de pessoas e o Senhor te honrará com a coroa de glória. Amém? A quinta e última característica da coroa está em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 8. 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 8. E diz assim: deixa eu ver se está certinho aqui. Eu vou ler aqui, está no material aqui, não sei. Tá? Fala assim: já agora a coroa, Estéfanos, da justiça está guardada, a qual o Senhor reto e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 1 Coríntios 4, 8. Para aqueles que anseiam, que almejam a vinda de Cristo, há uma coroa de justiça. Aqueles que em aliança ativa com a justiça por meio de Cristo receberão essa coroa especial, a coroa da justiça. Sabe, queridos, a gente vive num mundo tão injusto, tem muita gente clamando por justiça. A gente é obrigado a conviver todos os dias com situações que a gente não concorda e que levam muitas pessoas até a duvidarem de Cristo, do seu poder, do seu cuidado, da sua existência. Porque a gente fica se perguntando por que pessoas boas sofrem, por que os maus prosperam, por que há tanta injustiça no mundo se Deus é um Deus de amor? Aqueles que amam a vinda de Cristo e que aguardam a sua justiça, aqueles que não fazem justiça com as próprias mãos, mas que esperam a justiça de Deus, esses receberão essa coroa da justiça. É 2 Timóteo, no texto 4:8. Por isso que eu li na minha Bíblia aqui, estava diferente do texto, eu li só do material. Obrigado. Isso, está em 2 Timóteo 4:8 e não 1 Timóteo 4:8. E é interessante porque, se nós formos, a gente percebe que nessas características é como se a coroa fosse a mesma, possuindo características diferentes, com aspectos de bênçãos e recompensas diferentes. Mas a coroa é uma só. E nós encontramos ainda, para aqueles que triunfarem, no livro de Apocalipse, eu convido você a abrir, a gente encontra a proclamação de 7 bênçãos. Em Apocalipse, no capítulo 2, começa essa relação de bênçãos. E eu gostaria de declarar essa bênção aos vencedores, a cada um de vocês que se encontram aqui nesta manhã. Capítulo 2 de Apocalipse, o verso 7. Fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E continua dizendo: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ei, crente, o privilégio, uma das bênçãos que nós teremos por nos encontrarmos no céu, é que teremos acesso novamente à árvore da vida.
podendo nos alimentar do seu fruto. Amém? A segunda bênção está no verso 11, 2:11. Fala que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Como assim segunda morte? Por passarmos nessa vida, se descansarmos antes da volta de Jesus, se experimentarmos o sono da morte antes que Jesus venha, por ocasião da sua vinda, Ele ressuscitará todos os salvos. Poderemos sofrer o dano dessa primeira morte, mas a partir da ressurreição, os salvos em Cristo não passarão pelo dano da segunda morte, porque viverão para sempre. Amém? Que privilégio poder provar do fruto da árvore da vida, poder viver para sempre, ter vida eterna. Esse é um presente, é uma bênção de Deus para você. A terceira bênção proclamada está no verso 17. Fala assim que o vencedor comerá do maná escondido e receberá um novo nome, escrito em uma pedra branca. Poder provar do maná, poder receber um novo nome, um nome que se identifique com as nossas características, com o nosso caráter, e pelo qual seremos chamados, tratados por toda a eternidade. Uma outra bênção está lá no capítulo 2, verso 26, fala que o vencedor receberá autoridade sobre as nações. No capítulo 3, verso 5, diz que o vencedor não terá o seu nome apagado no livro da vida. Teremos um nome registrado no livro da vida que nunca mais será apagado. Louvado seja Deus por essa promessa, por essa bênção. Mais uma bênção, a sexta, no verso 12 do capítulo 3, diz que o vencedor será um pilar, será uma coluna no templo de Deus e receberá um novo nome. Lá no verso 21 do capítulo 3, diz que o vencedor se assentará no trono de Cristo. Amém? Quantas bênçãos destinadas àqueles que hão de ser salvos. E olha, não é pouca coisa, é muita coisa. Ter vida eterna, alegria eterna, poder se alimentar, ter o alimento diário sem ter que correr atrás dele, ter o Senhor como nosso pastor, a nossa luz, será simplesmente extraordinário. Todas essas bênçãos é apenas uma parte da recompensa que os cristãos receberão por servir a Deus fielmente. É só uma parte. Eu pergunto para você, essa coroa vale a pena ser conquistada, sim ou não? É claro que vale. Quantos gostariam de receber uma coroa dessa? Há um risco. Há um risco de nós perdermos essa coroa. E a palavra de Deus também nos adverte a respeito disso. Lá no verso 11 do capítulo 3, diz assim: venho sem demora, Jesus falando, conserve o que você tem, para que ninguém faça o quê? Tome ou roube a sua coroa. Significa que, embora a gente esteja de posse pela promessa de Cristo, da vida eterna, nós podemos, antes de Cristo vir, nós podemos perder a nossa coroa. E há uma advertência na palavra de Deus para que a gente tome cuidado, para que a gente não perca. Conserva o que tens, para que ninguém roube, para que nem tome a sua coroa. É interessante, porque alguns passos nós precisamos dar para manter essa coroa sob nosso domínio, nossa posse e aos cuidados de Deus. E esses passos, eles passam pelo arrependimento sincero. Queridos, deixa eu falar uma coisa, especialmente para os amigos que estão conosco nesta manhã. Quando vocês olham para esses irmãos da igreja aqui, não pense que eles são perfeitos. Se tem uma coisa que nos torna iguais, é o fato de que todos somos pecadores.
Uma pessoa, por ser crente, ela não é melhor do que ninguém. Ela tem pecados assim como você. Qual a diferença, então, entre aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão se perder? É porque aqueles que serão salvos, eles reconhecem que erraram. E vão até Cristo dizendo: Senhor, errei mais uma vez. Aqueles que com sinceridade de alma se voltam para Jesus e dizem assim: Senhor, me perdoa. Jesus olha e diz assim: olha, aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. E Ele perdoa, tantas quantas forem necessárias às vezes. Deus perdoará. Vai perder a coroa simplesmente aquele que, depois de entender tudo isso, comete um erro, comete uma falha, ele desiste da caminhada. Não se volta para Deus, não busca o perdão, não busca a reconciliação. Esse que não tem coragem ou não tem humildade suficiente para reconhecer o seu erro, para buscar em Deus o perdão, esse pode perder a coroa, mesmo Jesus tendo pagado o preço e feito tudo o que é necessário. Essa coroa, essa salvação, nós precisamos aceitá-la diariamente. Diariamente. E é interessante, porque todos os dias ela está à nossa disposição. Independente do que você fez ontem, independente das decisões que você tomou ontem. Se hoje eu decido mudar o meu rumo, se hoje eu decido caminhar em direção à eternidade, se hoje eu faço a minha reconciliação com Cristo, independente do que eu fiz ontem, Deus perdoa, esquece o meu passado, me abraça e me conduz para a eternidade. A minha salvação, ela fica selada, fica garantida. E no dia seguinte, eu preciso renovar a minha aliança com Deus. E é assim diariamente. Na vida do crente, nessas batalhas que nós travamos, é curioso porque, embora a gente esteja caminhando em direção ao céu, embora a gente queira fazer as coisas certas, nem todos os dias, nem todas as decisões, nem todas as escolhas que nós fazemos são acertadas. A gente erra. Mas a nossa audiência diária com Cristo, nosso pedido de perdão, nós sempre encontramos conforto, consolo, perdão e graça. Todas as vezes, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Precisamos nos arrepender das nossas falhas morais e espirituais. Caso contrário, nós enfrentaremos o juízo de forma negativa. Por isso nós precisamos dessa aliança com Deus. Embora Deus seja amor, embora Deus tenha feito tudo pela nossa salvação, Deus vai exercer juízo sobre a terra. E Deus não vai salvar ninguém que não queira estar lá. E não querer estar lá não é dizer, é fazer. Tem muita gente que quer e não faz. Tem gente que não quer e faz. Entende? Olha aqui as advertências severas que Deus nos dá para aqueles que não entrarem em aliança com Ele. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Há uma advertência severa, há um chamado sincero ao arrependimento. Não podemos continuar nas nossas más obras. Precisamos abandonar o vício, precisamos abandonar aquilo que é ofensivo a Cristo, precisamos abandonar aquilo que é ofensivo ao nosso corpo, precisamos abandonar aquilo que é ofensivo ao nosso próximo. Precisamos andar em harmonia com a vontade de Deus, e para isso é necessário que a gente passe pelo processo do arrependimento sincero. Uma outra advertência está no verso 16 do capítulo 2 de Apocalipse. Portanto, arrepende-te, é o que diz o texto, e se não,
venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Queridos, quem não é por nós é contra nós, disse o Senhor Jesus. Ou estamos com Ele, garantimos a nossa salvação, ou estamos contra Ele e enfrentaremos o juízo. Essa é a advertência. Deus não espera que o sirvamos por medo. O apelo de Deus é para que a gente o ame. Confie nele. Confie nele. O verso 3 do capítulo 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nós vemos um contínuo apelo ao arrependimento. E o verso 16 fala assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não quer um crente mais ou menos. Deus não quer você dizendo com a boca que serve a Deus, quando as tuas obras dizem o contrário. Deus não quer você com roupa de crente. Deus quer você sendo crente de verdade. Alguém que confia nele, que serve nele, com palavras e obras. No tribunal de Cristo, todos os cristãos terão as suas obras provadas pelo fogo. Sabe o que vai sobrar a partir do juízo? Somente aquilo que não se queima. Pense em tudo que você tem: casa, carro, ouro, roupas caras, tudo que você tem. Tudo vai passar pelo fogo. Depois que passar pelo fogo, o que é que sobra? É isso que a gente vai levar para a eternidade. Queridos, ou temos o nosso caráter moldado hoje, ou temos alguma coisa com a capacidade de suportar o fogo do juízo, ou não estaremos no céu. Ou moldamos o nosso caráter à semelhança de Jesus, ou estaremos fora do céu. Passaremos pela prova do fogo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12 a 15. Tudo o que vamos levar dessa terra para a eternidade é o nosso caráter. É tudo o que sobra. As posses, os bens, tudo será queimado. Paulo está falando de uma experiência pessoal dele. É curioso porque onde ele passava ele punha alicerces. Paulo ele foi quase um nômade. Quando a gente vai para os escritos de Paulo, a gente vê que ele passou ali, ele vivia a vida viajando, né? Ele passou 18 meses em Corinto, 3 anos ele ficou em Éfeso, em Tessalônica ficou praticamente 1 mês. Sabe onde ele passou mais tempo? Em Roma, na prisão, porque não tinha como sair. Não tinha como sair. Mas independente disso, onde ele estava estabelecendo fundamentos. Ele tinha como missão, tinha como responsabilidade, ele traçou isso como objetivo, propósito de vida. Aonde ele estivesse, independente das circunstâncias, ele estava anunciando o Senhor Jesus. Ele estava testemunhando de Cristo. E diz a tradição que os próprios guardas que tomaram conta dele no final da sua vida em Roma, esses também se converteram ao cristianismo, pelo testemunho de um prisioneiro. Pelo testemunho de um prisioneiro, por alguém que não desistiu de falar de Cristo mesmo em face da morte. Por alguém que colocou como propósito salvar pessoas o máximo que pudesse. Sabe por que Paulo viajava tanto? Ele entendia que era a responsabilidade dele pregar no Evangelho no mundo. E quando ele estava em Roma preso, ele falou assim: olha, eu estou plenamente tranquilo, porque eu sei que eu viajei o mundo inteiro pregando a esse Jesus Cristo.
Paulo descansou no Senhor com a certeza da missão cumprida, e há um galardão preparado para ele segundo a promessa de Cristo. Amém? Nós estamos na batalha ainda. Nós temos uma missão a cumprir ainda. O Senhor confiou essa missão a você e a mim. É nossa obrigação preparar-se e preparar um povo para encontrar-se com o seu Deus. Amigos, Jesus está voltando. E está dando a cada um de nós ainda a oportunidade de compartilhar essa boa nova com pessoas que ainda não acreditam nele. Se você acredita, se você espera e conhece pessoas que ainda não conhecem a respeito dessa verdade, é nossa responsabilidade compartilhar. A gente compartilha tantas coisas. A gente compartilha histórias de uma viagem, a gente compartilha algo a respeito de um dia, a gente compartilha tanta coisa. Por que não compartilhar algo para a eternidade? O maior presente que alguém pode ter. Sabe, haviam muitos homens na época de Paulo que nunca tinham ouvido a respeito de Cristo, tá? E ele queria de fato evangelizar o mundo. Só quando estava encarcerado é que o seu espírito inquieto não podia sair do lugar. Mesmo assim, da prisão, ele mandava cartas. Onde ele não podia ir, a mensagem chegava escrita. Isso foi tão relevante, porque as suas cartas alcançaram nós ainda nos dias de hoje, como testemunho de alguém que amava a vinda de Cristo. A sua grandiosa missão era apresentar Cristo aos homens. E essa missão dele estava embasada em 3 coisas, para finalizar. Primeiro, e a gente deve abraçar isso para nós também. Por que eu devo cumprir a missão? Por que eu devo falar de Jesus? Por que eu devo ter intimidade com o Senhor? Primeiro, pelo perdão dos meus pecados passados. Queridos, a minha comunhão com Cristo é que vai me levar ao arrependimento. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo o meu pecado. Se eu permanecer distante de Cristo, parece que eu sou bom. Mas quando eu me aproximo de Cristo, aí eu vejo quem de fato sou. Isso me leva ao arrependimento sincero, me leva a uma conversão diária. Então essa é a primeira coisa que eu experimento cumprindo a missão, a me aproximar de Cristo, o perdão dos meus pecados. Não vamos mais carregar o fardo por causa de um passado negro, de um passado pesado, um passado de pecado. Nós vamos depositar os nossos fardos sobre os ombros de Cristo e vamos levar a vida leve, na certeza de que fomos perdoados por Ele. Esse é o primeiro benefício. O segundo, nós vamos encontrar força para o presente. Você já olhou em volta? Já viu o que está acontecendo com o mundo? Tem acompanhado as últimas notícias? Tudo é assustador. Juros sobem, a produção é insuficiente para abastecer o mundo, crise econômica, crise financeira, desastres na natureza, problemas sociais dos mais diversos, a violência aumentando. A gente olha para esse cenário presente e se nós não tivermos a base e a confiança na direção de Deus, nós não entramos somente em pânico, mas o desespero vai tomar conta e a gente não vai ver sentido para a vida. Quando nós desfrutamos de intimidade com o Senhor, nós vamos encontrar paz para viver mesmo em meio à violência e à guerra do mundo presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, diz o Salmo 23. A certeza, a confiança da direção de Deus, mesmo em tempos tão difíceis, trazem paz ao coração do crente. A terceira bênção é a esperança com relação ao futuro. Os cientistas dizem que não há expectativa de vida para um futuro não tão distante. Nós estamos prestes a entrar em colapso, se olharmos somente
para as limitações e as condições humanas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente confia em Cristo, nós percebemos que a nossa vida não se limita à existência nesse planeta. Mas nós compreendemos, temos a certeza de que teremos uma eternidade ao lado do nosso Salvador. A morte não é o fim de todas as coisas. Para aqueles que descansaram no Senhor, há uma ressurreição. Para aqueles que passarem por todas as provações nessa terra e estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, uma transformação sem passar pela morte. Sem o fundamento de Cristo, o homem não pode obter nenhuma dessas coisas. Para concluir, hoje é o dia de nós decidirmos entregar inteiramente o nosso coração ao Senhor, em dependência completa a Ele. Eu não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você se levantar, mas eu vou pedir para aí onde você está, você fazer a tua entrega, a tua consagração pessoal ao Senhor. Mesmo que você diga: Senhor, eu não sei como, eu não sei o que fazer, eu não sei. Mas se o Espírito Santo te convenceu que há necessidade de mudar alguma coisa, não adie essa decisão. Se você sabe o que precisa ser feito, quanto mais tempo você demora para fazer, pior fica, mais complicado fica. Então tome a decisão de mudar hoje e confie na direção de Deus. Ele vai lhe dar a orientação de como e o que fazer. Confie nisso. Feche os teus olhos. Faça uma oração silenciosa ao Senhor Jesus. Entregue a tua vida a Ele. Deus tem promessas, é para você, não é para outros. Deus deseja te ver no céu. Deus te ama. Deus te escolheu para ser um companheiro dele para a eternidade. Por isso Ele te trouxe a este lugar. A salvação nesta manhã, aqueles que assumirem um compromisso com Cristo. Ele morreu foi para te salvar. Ele pagou o preço para que você experimentasse a eternidade. Aceite a salvação, a oferta, o presente e a coroa de Jesus Cristo. Deus eterno, obrigado, Senhor, pelas tuas promessas, obrigado pelas tuas advertências, obrigado por essa oportunidade, por ter nos apelado ao coração. Decisões estão sendo tomadas, vidas precisam ser transformadas. A transformação que precisamos, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor é capaz. O Senhor conhece a luta que se passa no coração, na mente de cada um dos teus filhinhos e filhinhas que estão aqui nesta manhã. Só o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe também como resolver. O Senhor sabe como cada um desses teus filhos e filhas podem superar o momento difícil que se encontra. E é por isso que, assim como cada um já decidiu, eu coloco a vida de cada um destes em tuas mãos, Pai Santo. Aquilo que não podemos, que o Senhor realize por nós. Aquilo que não conseguimos, a tua palavra diz que não há impossíveis para Deus. Toma a nossa vida em tuas mãos, perdoa o nosso pecado, dá-nos a direção, a salvação, a certeza da eternidade ao teu lado. Nós pedimos porque confiamos no doce nome de Jesus. Amém. Amém.